e levou uma radiolinha, uma vitrolinha, né? Não sei se vocês sabem o que é, o Sim, público vai sim, saber sim. o que é uma vitrolinha, né? E um LP dos Beatles, entendeu? E quando, cara, até me arrepio até hoje, Que legal. eu ouvi aquela, que era o primeiro LP dos Beatles, nossa, para mim assim, eu falei, o que é isso? Eu não conseguia entender o que era aquilo, sabe? Mas mexeu com a minha cabeça. Eu já quis deixar o cabelo crescer, entendeu? Ou crescer para a época, né? Que é aquele cabelo tipo Beatles, assim. E daí peguei um cavaquinho que meu avô tinha lá, sem corda, sem nada, e passava o dia inteiro com aquele cavaquinho. Eu falei, eu vou ser músico, eu vou fazer uma banda, eu quero fazer igual os Beatles. E foi uma mudança de conceito na minha cabeça. Fala aí, pessoal, tudo beleza? Estamos chegando com mais um Kizomba Podcast aqui no Pod no BV. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, ó, tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? Clica aí certinho no inscrever-se, ative os sininhos, viu, para você receber aí todas as notificações, todos os nossos podcasts. Seja muito bem-vindo, viu? Você que está aí chegando pela primeira vez, opa, coisa boa, viu, gente? A gente está recebendo hoje aqui uma história do rock, né? História do rock nacional, meu amigo. Esses caras aqui, ó, são verdadeiras lendas, né, do rock curitibano, paranaense. Os caras são conhecidíssimos. Eu estou recebendo um integrante dessa banda que tem uma história maravilhosa, uma trajetória que vocês vão ficar assim, ó, cara, não acredito. Paulo Juque, da banda Blindagem, seja muito bem-vindo. Valeu, um grande prazer estar aqui, sabe? Realmente agradeço muito pelo convite. Acho sempre muito importante a gente ter essa oportunidade de conversar tão abertamente, tão livremente e contar um pouco da nossa história, né? Pô, e que honra, né, te receber aqui. Obrigado por ter aceito esse convite aí, né? Eu é que agradeço sempre essa oportunidade. Legal. Enquanto estiverem convidando, é que a nossa história está seguindo. Bacana, com certeza. Vamos falar um pouquinho do início, né? A gente sempre começa com aquela coisa, né? Como é que a banda Blindagem se formou? Foi aquela coisa de amigos, banda de garagem? Como é que vocês começaram? De repente você falou, cara, eu vou ter uma banda. Vocês sempre sonhou em ser músico, fazer outra coisa antes? Como é que foi? Falando particularmente da minha pessoa, né, que fui o fundador do Blindagem, eu coloquei o nome, eu era do interior e só via música caipira, não era nem sertanejo, né, era música caipira mesmo. Modão. Caipira mesmo, caipira de raiz, né? Uhum. Então eram as coisas da época, coisa que a minha mãe tinha mania de ficar cantando, na rádio, só tinha rádio naquela época também. Então a minha referência sempre foi a música caipira. Eu não tinha como acesso a nenhum... Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, isso em 62, 63, 64, depois se quiser eu conto minha idade, não tem problema nenhum, estou dizendo só para me situar um pouco. Uma prima minha morava em São Paulo e ela foi para a cidadezinha do interior onde eu estava, em Harmonia, junto a Telemaco Borba, onde tem a fábrica da Clabin lá, e levou uma radiolinha, uma vitrolinha, né? Não sei se vocês sabem o que é, o público vai saber o que é uma vitrolinha, né? E um LP dos Beatles, entendeu? E quando, cara, até me arrepio até hoje. Que legal. Eu ouvi que era o primeiro LP dos Beatles. Nossa, para mim assim, eu falei, o que é isso? Eu não conseguia entender o que era aquilo, sabe? Mas mexeu com a minha cabeça. Eu já quis deixar o cabelo crescer, entendeu? Ou crescer para a época, né? Que é aquele cabelo tipo Beatles, assim. E daí peguei um cavaquinho que meu avô tinha lá, sem corda, sem nada, e passava o dia inteiro com aquele cavaquinho. Eu falei, eu vou ser músico, eu vou fazer uma banda, eu quero fazer igual os Beatles. E foi uma mudança de conceito na minha cabeça. E com isso eu fui progredindo na ideia, daí até que, lógico, daí buscando mais informações sobre Beatles e tudo mais, até que vim para Curitiba e daí para frente, foi exatamente como você falou, na escola e no bairro que vivia, já me reuni com alguns amigos, a gente começou a tocar junto, aprender a tocar junto, tudo, e daí chegou até...
em 75, fundar o Blindagem. Que legal, quer dizer que então você não foi de encontro ao rock, o rock foi de encontro a você. Nesse caso, a trombada veio de lá. Veio do lado contrário. E foi bom demais, né? Foi bom demais. Quanto tempo já nessa estrada do rock aí? Só com Blindagem, nós estamos calculando aqui 48 anos. Né? 48 anos? Só com o nome da Blindagem. Rapaz, né? É lógico que teve outros nomes, né? Anteriormente. Até uma coisa curiosa, como curiosidade, eu tinha uma banda, quer dizer, antes do Blindagem, chamava Movimento Parado. E nós éramos meio, sabe, teimosos assim para tocar, era meio performático e tudo. E nós fizemos um festival de rock em Palhoça, em Florianópolis. E arrasamos, né? Foi assim uma coisa maluca. Ficamos 1h30 tocando uma música só, mas para a época aquela coisa... Foi uma coisa pirada, assim. O vocalista, o guitarrista tocando de sutiã, eu todo pintado, era uma coisa meio louca da época lá. E passou uns 2 anos depois, o produtor daquele show resolveu fazer um show com uma banda do Paraná, uma de Santa Catarina e uma do Rio Grande do Sul. E me chamou. Eu falei, cara, só que nem existe mais aquela banda, eu estou pensando em outro nome, outra banda. Ele falou, não, mas eu vou anunciar vocês aqui com aquele nome. Eu falei, tudo bem. Daí nós fomos tocar no Ginásio Catarinense, em Santa Catarina, no dia 23 de agosto de 75. E daí, em cima do palco, eu anunciei que o nome agora era Blindagem. Nós fomos divulgados como Movimento Parado, e na hora, no dia do show, no momento do show, eu anunciei, a partir de agora a banda chama-se Blindagem. O movimento parou mesmo. O movimento estava parado. Agora o Blindagem está chegando com tudo. Exatamente. Que legal. Foi assim que iniciou a história da Blindagem. Caramba. Agora, assim, vocês têm uma história, assim, para lançar, tipo, um filme, né? Dizer, um livro, alguma coisa. Alguém, de repente, já tomou essa iniciativa de falar, cara, eu vou escrever tua história, um jornalista, por exemplo? Veja bem, nós temos o livro já, na verdade. Eu comecei a escrever sem... Não era intenção, eu comecei a escrever minha história, as minhas memórias, assim, vamos dizer. E um dia, conversando com um amigo meu jornalista, ele falou, puta, Paulo, vamos fazer um livro? Eu falei, cara, vamos, mas eu não quero que seja uma coisa pessoal minha, se é um livro, né, realmente. Ele falou, vamos fazer um livro da história da Blindagem. Eu falei, mas contado pelos próprios integrantes da Blindagem. E foi muito bacana, sabe? Ficou assim um livro bem interessante, é lógico que não lancei ainda, porque também não é fácil coisa editorial e custo, valores e tal. Mas está pronto, está pronto. E até o boneco é muito bonito, tem muita história engraçada lá, muita história curiosa, muita fotografia. Eu sei que a pessoa... E essa história vai até o falecimento do Ivo, a entrada do novo vocalista. Do Will? Não, 11 anos. O Ivo morreu, durante 11 anos nós tivemos um outro vocalista. Um outro vocal. Daí ele saiu durante a pandemia e agora o Will caiu com uma luva. É o novo integrante, o nosso novo frontman, uma pessoa incrível, fantástica, amiga, parceira. Parece que, meu Deus, parece que faz 20 anos que toca com a gente e faz poucos meses. Aliás, um abraço pro Will, viu? Ó, estamos esperando você no próximo aqui. A gente vai falar que nós vamos fazer, ó, tem tanta história que o Paulo vai contar pra gente hoje, né? Que nós vamos fazer o podcast 1, 2 e 3. Nós vamos fazer o mês inteiro aqui contando as histórias do Blindagem, viu, gente? Olha, seriado especial. Histórias da Blindagem. Blindagem a série. Então, e além disso aí, nós já temos um documentário feito por um cineasta também, 1h10 de duração, que não foi ao ar ainda, também conta bem a história da Blindagem, e junto com esse documentário a gente gravou um novo CD que também nunca lançamos, com músicas inéditas do Ivo e do Leminski, ou só do Ivo ou só do Leminski, músicas que a gente tocava no churrasco lá nos anos 70 e tudo mais, assim, nunca tinham sido tocadas. Então a gente gravou daí um CD, e então ficou meio assim, tipo um circuito de câmeras dentro do estúdio, e a gente à vontade, fazendo, brigando, discutindo arranjo, discutindo a vida e tudo mais. Então ficou bem espontânea, e foi a linha de condução do documentário, sabe? Então os depoimentos de amigos, tudo contando, ajudando a contar histórias. Então a gente tem aí fôlego para mais uns 10 anos, mesmo depois que a banda, se o dia acabar, continua contando a história. Vida eterna a Blindagem, né? Exatamente, ad eterno. É verdade. Ô Paulo, por exemplo, assim, você, né, teve a influência dos Beatles, né? E qual foi a principal referência no começo da banda Blindagem? Veja bem, uma coisa curiosa é que assim,
o Blindagem, apesar de ser genuinamente paranaense, de paranaense só tinha eu e o Paulinho Teixeira. Então, eu de Telêmaco Borba e o Paulinho Teixeira de... Telêmaco Borba, na verdade, não, porque eu nasci em Nova Fátima. Toda minha infância toda foi em Telêmaco Borba. E o Paulinho, que nasceu em Palmeira. O Ivo era gaúcho, o Marinho, que era o primeiro baterista que gravou o primeiro LP, era paulista, o Alberto paraguaio. Logo depois que o Marinho saiu, entrou o Pato, que é argentino. Então, uma coisa curiosa é que a formação musical do Blindagem ela é totalmente eclética, sabe? É lógico que todos, assim, falando de Beatles, todos têm a ligação com Beatles. Mas é lógico que o Pato traz uma bagagem da música latina que ele tem. O Ivo, de certa forma, sempre teve... O Ivo, ele cantou muito gospel. Desde os 3 anos de idade, ele cantava gospel, sabe? Então, ele tinha aquela coisa, assim, do Eric Burdon, da coisa assim, sabe? Aquela coisa do Steppenwolf, aquela voz poderosa. Aquele assim, vozeirão rouco, né? Aquele vozeirão. O rouco foi mais tarde. Sério? O rouco foi bem mais tarde. O Ivo, depois de, acho que uns 30 anos, que a voz dele começou a ficar mais rouca. Mas é um charme do cara, né? Porque se você ouvir o primeiro LP da Blindagem, a voz dele é limpa, só que poderosa, bonita. E é isso aí que eu acho que o Will conseguiu trazer de novo. Entendeu? Que legal. Porque todo mundo, que tem muita gente que canta Blindagem e tudo mais, mas ele sempre tem a referência do Ivo, aquela voz meio com drive na garganta. E, na verdade, a voz dele era limpa. Né? Olha só. É bem interessante. E como é que foi assim, a entrada desses outros 2 vocalistas, assim, depois do falecimento do Ivo? Como é que vocês encontraram essas pessoas e se ofereceram para a banda? Como é que foi? A entrada do Rodrigo, no caso... o Ivo ficou doente durante um bom tempo, né? Ele teve o problema dele era muito sério e várias vezes ele teve que se afastar. Então tinha o Marcelo do Motorrocker cantava e como a gente tocava muito tempo no Crossroad, tocamos muito tempo, no Crossroad tinha a banda The Elders, que tinha o vocalista o Rodrigo, e ele sempre estava lá. E ele gostava muito da Blindagem, ele começou a cantar se influenciando pela Blindagem e tudo, e pelo Ivo. Então, o Ivo sempre convidava, né? Oh, vou chamar meu filho para cantar aqui, porque ele tinha uma voz bem similar, assim, aquela voz rouca, né? Então, quando o Ivo foi para a cirurgia de transplante de fígado, né? O Rodrigo já estava cantando com a gente. Ficou ele no lugar fazendo... Então, quando o Ivo partiu, a gente já tinha pensado até em abandonar, vamos acabar com a banda, mas um pedido do próprio Ivo no hospital, ele falou, Paulo, não acabe com a banda, isso que não vale a pena. Então, a gente resolveu continuar, e o Rodrigo daí ficou durante 11 anos como vocalista. Poxa vida, aí... Depois na pandemia, por motivos particulares dele lá, ele... começou a pensar em sair, eu falei, Rodrigo, somos amigos, somos parceiros, tudo, não tem problema, quer sair, saia. Nem sabe se essa pandemia vai acabar, vai que não acaba. Né? Naquela época estávamos ainda em plena pandemia, e daí ele saiu numa boa, não tem problema, continuamos amigos e tudo, e daí veio aquela expectativa, né? Foi bom, e agora, né? O que fazemos, né? Daí começamos, pensando, não tinha nada realmente planejado. E começamos com uma história, vamos ver como as pessoas cantam Blindagem. E daí lançamos uma campanha nas mídias sociais de a Blindagem quer ouvir você. Olhei. E daí, cara, recebemos centenas de... As pessoas já achavam que era um concurso para entrar na Blindagem. Só que tinha criança, tinha mulher, tinha profissional, tinha pessoas que ganharam aquele programa da Globo lá, o The Voice Brasil, 3 vieram se oferecer e mandaram vídeo e tal. E a gente começou a ouvia um, ouvia outro, realmente é coisa bem interessante. Mas não era exatamente assim, não que nós estávamos procurando, a gente estava analisando, até pegamos alguns, fizemos testes, todos muito bons e tal, não era esse o problema. Daí um amigo nosso, o Will, por exemplo, nem foi um dos que mandou vídeo nenhum. Caramba. Um amigo nosso que conhecia o Will e falou, cara, grava uma música aí do Blindagem, cantando uma música da Blindagem. Pra quê? Não sei o quê. Eu queria que ele estivesse aqui para contar essa história, mas vou contar como é que foi. E daí ele pegou e gravou uma música completamente, porque todo mundo, quando manda, Se Eu Tivesse, Loba da Steppe, Cheiro do Mato, que são as músicas mais tradicionais da Blindagem.
Ele tocou uma no violão, que é dificílima para tocar, e difícil para cantar também. Cara, e quando a gente ouviu, falou, caramba, é o cara. Que coisa maluca, né? Que interessante assim, sabe? Vamos bater um papo. E daí foi assim que a gente conversou, tivemos a primeira conversa, fizemos o primeiro ensaio. No primeiro ensaio já criou uma sinergia muito boa assim entre a gente. E daí para frente foi só alegria. Pô, show de bola. Ô Paulo, vamos falar um pouquinho agora do cenário do rock nacional. A gente teve o auge, né, do rock nacional nos anos 80. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Galera lá aqui de vinil, esse povo todo aí e tal. Onde anda o rock nacional hoje? Porque, poxa vida, a gente não tem hoje uma referência do rock nacional, né? Digamos assim, a não ser as bandas mais tradicionais, que nem vocês. Continuam sendo, né? Que estão na estrada aí e tal. Mas a da nova geração, por exemplo, não existe uma banda que você fala, essa é uma banda de rock nacional realmente. Na verdade, Edinho, veja bem o que acontece. O Brasil, ele, de uma forma geral, ele é sempre regido na popularidade por um momento. E realmente, os anos 80, ele teve isso aí. Eu lembro de fazer shows nos anos 80, assim, com 42 bandas, assim, no Rio de Janeiro, todas tocavam em rádio. Era uma coisa absurda. Todas que você imagina, desde Titã, RPM, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Tava todos juntos no mesmo barco e todos tocando em rádio da mesma forma. O problema que eu acho, isso é uma opinião minha, é que o roqueiro, ele não sabe se unir. Ele não tem. Isso não é uma coisa de curitibano, não, que todo mundo fala. É uma coisa assim que não tem. Existe, parece que sempre uma grande disputa, entendeu? Isso eu acho que mais prejudicou. Porque o sertanejo, quem popularizou o sertanejo foi o maior roqueiro que eu conheço, um dos maiores guitarristas de rock que eu conheci, meu amigo, particular amigo, já falecido, aliás, faleceu do mesmo problema do Ivo, mas assim, um cara fantástico, assim, um grande arranjador. Eu participei de gravação com ele produzindo Ney Matogrosso, tocava com a Gal Costa, ele produziu uma música do Cazuza, do Barão Vermelho, que foi um dos maiores sucessos dele, Podia Nascer Feliz, ele que inventou aqueles riffs, aquelas coisas. Então, o que ele fez? Um dia, ele me contando, né, o Zezé de Camargo, se eu não me engano, encontrou com ele no estúdio Mocha em São Paulo e pediu para ele ajudar ele a fazer uma música, a produzir uma música, um negócio assim. E ele produziu daquele jeito que ele sabia fazer, né? Encheu de guitarra, encheu de brilho, de coisas, jogou para cima. E, cara, ele é o responsável por ter criado o primeiro movimento sertanejo, que foi a variação da música caipira para o sertanejo. Mais moderno. Que todo mundo fala. Ele foi o responsável, não adianta, ele foi o responsável. É tanto que foi um dos caras que mais faturou direito autoral no Brasil durante alguns anos, porque ele era o maior, entendeu? Ele era o maior. Então eu cheguei aí com ele assim no estúdio, vamos lá que eu vou gravar o Jean Giovanni. Eu chegava lá com naquela época não tinha pendrive, né? Era um disquetezinho. MD? Não, disquetezinho. O disquete 3,5. Sim. Chegava lá, enfiava aquilo na mesa, cara, abria, parecia de Purple tocando, né? Eu falei, vai gravar o Giovanni? Não, peraí, ele vai abaixando, reduz aqui, reduz ali, não sei o que. Cara, ficava uma sonzeira, cara. Chamava os meninos lá, primeira e terça aqui, pum. Estava pronto, cara, aquele brilho na música. Então foi isso aí que aconteceu. E o que aconteceu com o sertanejo? Eles foram espertos. Ao invés de se degladiarem, eles se uniram. Entendeu? Eles fizeram união. É tanto que eu participei até como diretor da Associação Brasileira de Música, né? Eu participei de muito evento sertanejo, sabe? Cara, eles têm uma amizade, um compromisso. Vamos gravar, vem aqui você vai fazer comigo aqui, vamos fazer o back aqui, vamos fazer compor. Cara, e daí surgiram o quê? Os grandes empresários que aglutinaram vários desses segmentos sertanejo, bloco sertanejo. Cara, eles não vão sair mais. Quando o sertanejo, como não sei o quê, o sertanejo universitário, não sei o quê, o sertanejo arrocha, o sertanejo não sei o quê. Ele não tem, eles vão se renovando
entendeu? E hoje já são mais roqueiro até dentro do sentido do que sertanejo, entendeu? É um sertanejo rock, um sertanejo pop, sei lá o quê. É o rocknejo. Exatamente, o que aconteceu? E o roqueiro, a maior grande parte das bandas acabaram, não se sobreviveram, eram muito artistas de uma música só e tudo mais. E quem sobreviveu foi Titã, foi Paralamas, foi, sabe, a Blindagem. E aqueles ícones, né? Made in Brasil, que nunca parou, Casa das Máquinas, que nunca pararam, quer dizer, sabe, nunca pararam, mantiveram sempre assim, da mesma forma como nós, com um público fiel, que estava sempre junto e tudo, sabe? É assim que funciona. Né? Você vê, você falou uma coisa interessante, a questão da parceria, do sertanejo. Eu trabalho na Rádio Caiobá, né? Que a gente toca sertanejo, muito sertanejo lá na rádio. A gente vê muito assim, fulano de tal com participação de não sei quem. Então aquela coisa, tipo, que você falou, né? Vem aqui cantar com a gente, por exemplo, né? Você não via muito isso no rock, realmente, né? Eu tipo, nunca, né? De você chegar e falar, vou gravar uma música. Não via muito, não via nunca. Tipo assim, vou chamar lá o Arnaldo Antunes, por exemplo, para cantar com a banda, não sei, Paralamas, por exemplo. É muito raro, é muito raro. É muito raro. E mesmo que seja feito, não é da mesma forma como eles levam. Eles criaram núcleos de criação, sabe? É uma coisa muito poderosa, é muito dinheiro em jogo, e souberam aproveitar, sabe? Souberam aproveitar. E na mesma linha, mesmo que você fuja um pouquinho do sertanejo, se aprendeu a ganhar dinheiro com música. Se você entrar no funk, se entrar todo mundo aprendeu. O roqueiro que inventou essa coisa assim, inventou que eu digo assim, teve aquele momento de ápice nos anos 80, eles não aproveitaram, apesar de ter inventado um movimento que teve talvez mais importante do que a Jovem Guarda, mais importante do que tudo, entendeu? Eles não souberam aproveitar por causa de ficar falando mal. Eu via isso, eu fiz muito show com quase todo mundo dessa época. Fiz show com a Blitz, com o Lulu Santos, com todo mundo, a gente fez Titãs, entendeu? E eu via como é que era o ambiente, é um ambiente diferente do sertanejo. O sertanejo não, estão juntos, estão abraçados, são amigos, viajam junto, entendeu? Essa é a diferença, sabe? Que bacana. Ó, vocês estão vendo aqui a camiseta do CNA, né? Estão vendo aqui? Camiseta do CNA. Vocês estão vendo também aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu pegar uma caneta, né? O que será isso aqui? Finalzinho do nosso podcast que você vai saber o que nós vamos, né? E tem mais, viu, gente? Tem mais. Não vou mostrar ainda não, porque surpresa pra você que tá aí com a gente acompanhando. Parece aquela propaganda de TV, né? Você compra aqui, tem mais. Tem mais. Olha, tem mais. 0800. É isso aí. Aqui é 0800 mesmo, né? Nós vamos fazer um sorteio daqui a pouquinho, então, pra vocês, ó. Já vocês vão saber o que nós vamos estar sorteando aqui. O Paulo trouxe presente pra vocês também, que estão aqui com a gente, né? Ligados no nosso Kizomba Podcast. Pra você que ainda não se inscreveu aqui no canal Pode no BV, se inscreve agora, ative aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece, beleza? Se você está afim também de fazer o seu podcast aqui, entre em contato com o telefone que está aqui no rodapé do seu vídeo também, quer ter o seu programa, fique à vontade também, beleza? Paulo, vamos fazer o seguinte, eu queria saber as redes sociais de vocês também, né? Antes de a gente continuar a bater mais um papo aí, dá pra galera aí as redes sociais de vocês. Banda Blindagem. Então, meu amigo, assim, no Facebook, no Instagram, sabe, no Twitter, @Banda Blindagem. Boa. Vamos contar para o pessoal um pouquinho, né? A gente estava conversando aqui em off também, a respeito de shows internacionais que vocês já participaram e tal. Olha só o nome da... Galera, para você que é da nova geração, né? Você que é da geração TikTok, né? Da geração mais novinha aí, vocês vão procurar depois no Google quem são esses caras que ele vai falar agora aqui. Quem que vocês já tocaram juntos aí? Conta pra a gente fez assim... A mais curiosa que eu achei, porque eu era fanzaço mesmo, assim, foi o Deep Purple, porque nós nunca fomos em show sozinho, assim, perdão, juntos, a banda inteira. E nós tivemos um show do Deep Purple aqui em Curitiba e foi muito engraçado. Chegamos lá e eles tinham brigado, entre eles, Deep Purple. E o local lotado e o pessoal apavorado, né? Quando viram nós, falou, cara, vocês entrem lá e vocês tocam para dar uma segurada para de ver o que vai acontecer, né? Eu falei, os caras respiraram, né? Eu falei, cara, daí o cara falou, tem um problema, eles não deixam usar o instrumento dele. Eu falei, nós vamos tocar o quê? Mímica, né? Não, então mandaram buscar daí uns instrumentos para nós. Quando os instrumentos chegaram, já estava tudo lá pronto para entrar, eles fizeram as pazes e nós acabamos não tocando. Mas nós tivemos, mesmo no caso de Purple, o Ivo, por exemplo, teve muita conversa com a Ian Gillan, o vocalista, apresentou o Ian Gillan em shows e tudo mais.
contava piada, nem sabia que o Ivo sabia falar inglês, ele contava piada, o cara ria, eu falei, muito, acho que ele deve estar entendendo o que o Ivo está falando, né? Mas além disso, nós fizemos shows com o Nazaré também, que foi bem interessante, uma banda que também sempre curti muito, desde os anos 80, né? Gostava muito mesmo de Purple. Mas para mim a mais emblemática, ou pelo menos a mais divertida, foi o Steppenwolf, porque era uma banda assim que não é só Born to Be Wild, é uma Magic Carpet Ride, tem dezenas de músicas, The Pusher, né? São coisas assim muito representativas no rock, né? Não só para nós, eu estou dizendo para o mundo inteiro, para todo roqueiro que se preza, Steppenwolf é uma lenda, né? E nós fomos tocar num evento, e era um evento de 3 dias de duração, com vários shows, várias apresentações, e nós fomos, eu sabia que o Steppenwolf estaria presente, mas a gente foi lá, a van foi buscar, nós chegamos lá, quando entramos no camarim, o nosso camarim era exatamente em frente ao do Steppenwolf. Eu falei, mas caramba, Steppenwolf, Deus, cara, não, vão tocar hoje aqui também. Eu falei, eu vou bater na porta. Não vou deixar passar isso aí. Fala um oizinho. E fui lá e, com o meu inglês né, eu brinco com o meu inglês de curso primário, né? Bati na porta e eles deram, cara. Pô, vocalista, não consigo lembrar o nome dele, meu Deus do céu. Tem fotos, a gente tem um monte de fotos, bom, enfim. Ele pegou e saíram, simpáticos pra caramba, e curtiram, e pô, a gente começou a conversar, e eu comecei a explicar para ele que a música Loba da Steppe, que é um grande hit da Blindagem, tinha origem no mesmo nome, Steppenwolf, deles, que ele é baseado inspirado no livro do Hermann Hesse, que chama Steppenwolf, o Lobo da Steppe. E daí, até aí ele entendeu. Agora eu comecei a querer explicar que nós não falávamos lobo da steppe, era loba, né, que seria um wolf fêmea. Porque no inglês não tem o loba, é lobo fêmea, né? Lobo é a raça. Daí eu não consegui explicar. Foi muito engraçado. Daí eu tinha um cinegrafista lá, um fotógrafo cinegrafista, que falava muito bem inglês. Daí eu comecei a falar para ele traduziu. Daí eles se divertiram, abraçaram, falaram que coisa linda, que história bonita e tal. E daí o mais legal foi que daí, quando nós fomos tocar, eu estava no palco, a gente tocando, e a galera curtindo e tal, olho pro lado, eles estavam no palco, em cima do palco, do backstage ali, do nosso lado, cara. Caramba. Sabe, foi assim uma coisa tão emocionante, cara, sabe, você... Caramba, eu tô tocando e o Steppenwolf tá do nosso lado. Cara, quando nós saímos do palco do show, o público aplaudindo, wonderful, the great man. Cara, foi muito, acima das coisas que eu tive na música, assim, que realmente me marcou, sabe, assim, você ter esse agraciamento, né, da parte dele, um reconhecimento, sabe. Achei muito fantástico isso. Melhor coisa você jogar futebol com seu ídolo, né? Exatamente. Ela fala assim, pô, tô torcendo pra fulano, não sei o quê, daqui a pouco, né? Jogar bola com meu ídolo, que tô jogando junto com ele hoje. O John Kay, o nome do vocalista. John Kay. Legal. Eram os ídolos do Ivo. Era o John Kay e o Eric Burdell do The Animals. Ele achava assim, e realmente assim, são vozes muito poderosas, né? Eu achei sensacional também, Paulo, aquele show que vocês fizeram com a orquestra sinfônica, né? Cara, foi demais aquilo ali, né? Foi muito, muito bonito. Seria esse aqui? Esse aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Tava demais esse show aí. Edinho, essa história também é curiosa, porque hoje em dia você vai no YouTube, você vê tudo que você quer. Né? Eu sei que há muitos anos atrás, não sei por que carga d'água, eu vi um vídeo dos Beatles, acho que tocando A Day in Life, no estúdio da Abbey Road, em Londres, e com orquestra. E eu falei, cara, que coisa mais linda, né? Pô, primeiro Beatles, né? Agora tocando com uma orquestra, sabe? Eu lembro que os personagens da orquestra estavam usando um nariz e não sei o quê. Eles fizeram uma brincadeira, mas, cara, aqueles compassos que a orquestra faz a ligação entre a parte 1 da música e a parte 2, cara, é uma coisa arrepiante de você ouvir, sabe? Se você ouvir aqui hoje em dia no fone, com a qualidade que tem, é arrepiante de ouvir. E eu falei, cara, que maravilha. Depois, no decorrer da vida, eu fui ver que o Deep Purple fez com a Orquestra de Londres, o Scorpio fez com a Filarmônica de Berlim, sabe? Comecei a ver as referências, eu falei, não, cara, eu vou ter que fazer um show com a orquestra. E daí comecei
minha saga, né? Cada maestro que entrava no Teatro Guaíra, né, como regente principal, lá ia eu, dava um jeito, fuçava, não sei o que, ia lá e conseguia sentar na frente do cara e apresentava a ideia. E lógico que me chamava de louco, né? You're crazy, man. Eu falava, não, eu vou continuar tendo. Aí mudava entrou não sei o que, maluco, vai lá, como não, você é louco, você imagina, você não sabe, isso é impossível, não sei o que lá. Pois é, não sei quantos anos depois, um dia eu recebo uma ligação do maestro Alessandro San Giorgio, falando que queria conversar comigo sobre fazer um show com a orquestra. Era um cantor, um regente italiano, já tinha sido roqueiro na Itália, somos amigos até hoje, né? E ele sugeriu que fizesse com a blindagem, que eles estavam tentando um projeto lá de popularizar um pouco a orquestra e queriam trazer algum nome de fora. E ele falou, mas vem cá, tem essa blindagem que eu conheci, me deram uma fita para ficar ouvindo quando eu fui para a Itália, fui e voltei ouvindo, a música dessa banda é fantástica. E eu vejo que todo mundo aqui no Curitiba curte e gosta, não sei o quê. Daí eu falei, não acredito. I don't believe it, né? Eu falei, caramba, pô, mano, eu passo anos tentando fazer. E agora sugeriram para que fosse feito, cara, e daí nós saímos à luta. Eu, esse maestro, escolheu um repertório, escolhe os arranjadores, vários arranjadores, para não ficar tudo dentro do mesmo conceito. E fizemos, cara, o show e foi... Nossa, é uma coisa impressionante, cara. Que coisa, hein? O momento, nós fizemos uma vez, quer dizer, foram 2 dias, a primeira... lotados 2 dias, o público aplaudindo de pé, a Quinta Sinfonia do Beethoven, ritmo de rock. Lá vai o trem, começa com o trenzinho caipira de Vila Lobos e daí se transforma na nossa música. Então, assim, realmente ficou uma coisa apoteótica, assim, linda demais. Depois fizemos mais uma vez, no ano seguinte, uma sessão de 2 vezes. Daí o Ivo faleceu, daí fizemos com o Rodrigo também. E daí fizemos em Londrina, daí fizemos no Teatro Positivo. Daí viramos o rei de tocar com orquestra. Né? Orquestra de viola caipira, orquestra de pistão, orquestra de criança. Porque com as partituras na mão é até simples, né, de você fazer, né? E foi realmente assim um projeto que eu tenho orgulho porque, na verdade, a primeira vez que nós fizemos foi a primeira vez que uma banda brasileira fez um show inteiro com um repertório próprio com uma orquestra sinfônica. Entendeu? Outros fizeram depois, mas nós somos o primeiro. Essa aí nós somos pioneiros mesmo, sabe? Então, isso é muito bacana, assim, realmente é uma audácia. Eu lembro que eu recebi uma ligação do diretor do Positivo na época, ele falando assim, falou, cara, o que vocês vão inventar agora? Agora vocês chegaram no topo. Isso depois do show, eu recebi uma ligação em casa falando isso. Eu falei, ele falou, bom, peraí, talvez ainda vocês façam um show com o Paul McCartney. Nossa! Eu achei muito... Aí é o segundo sonho realizado. Eu falei, pô, seria outra vez um top sonho, né? Caramba! Então foi assim, então realmente é um projeto que eu tenho um orgulho da gente ter feito mesmo. Nossa, que bacana. Ó, vocês vão falar pra mim assim, Edinho, isso é papo de velho, não sei o que e tal. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um cara das antigas. Eu gosto de pegar CD, eu gosto de pegar o DVD. Desculpe a nova geração aí, que a gente tá falando pra vocês agora, né? Mas eu falo assim, que vocês vão falar aqui que eu tô com papo de velho aqui, por quê? Porque eu sou o tipo do cara que eu gosto de pegar o CD, encarte, eu gosto de olhar, não sei o que e tal. Hoje em dia você baixa a música, cara, não tem graça nenhuma. É né? muito mais charmoso. Né? Sabe, aquela capa do disco, né? Você pegar ali e falar, a capa trabalhada, o CD. E na verdade, nem o CD vende mais hoje, né? O pessoal hoje vai tudo nas plataformas digitais aí, ouve, né? Mas você vê que coisa curiosa, né? A gente está fazendo 41 anos de lançamento do primeiro LP, né? E a gente resolveu relançar esse LP, né? Ele falou, puxa vida, mas como é que eles vão fazer? Daí meu filho sugeriu, eu falei, vamos fazer um projeto de benfeitoria quando a pessoa compra antecipada. Cara, não é que deu certo. Foi assim, todo mundo comprou antecipado. Caramba! Conseguimos a meta que precisava para relançar. Vamos lançar com um bag ecológico, camiseta, um pacotinho de semente que você planta, um pacotinho para lançar. Aquelas coisas que a gente sempre defendeu para o meio ambiente e tudo mais, né? E vai ser remasterizado no Abbey Road, dos Beatles em Londres, né? Lógico. Isso aí, entendeu? Para dar um charme maior na história.
E a gente vai lançar, foi rápido, assim, sabe? Questão de dias, assim, a gente conseguiu a meta para relançar o LP. Então, o LP, assim, não é você que é saudosista. Eu acho que, na verdade, hoje em dia, o LP ele virou uma peça de realmente a pessoa quer ter em casa, mesmo que não vá mais ouvir, ou não tenha nem a vitrola para ouvir, né, vamos dizer. Mas só aquela coisa do físico, né, de você... É igual um livro, né? É um objeto, e nós ainda fizemos numerado, né, quer dizer, para dar mais charme ainda, quer dizer, então é um número limitado, legal. Entendeu? E numerado, entendeu? Por exemplo, quando abriu à meia-noite do dia que abriu, estava uma briga, assim, dele. Que dá para acompanhar lá, né? Ele que controlava, dá para acompanhar todo mundo clicando para ser o seu número 1, né? Caramba! O cara disse que o número 1 já está sendo vendido por R$10 mil. Sério? Caramba! Ô, louco! Eu não sei se é verdade, eu ouvi dizer, né? Legal. Vou falar um pouquinho do trabalho novo de vocês aí, né? Que vocês fizeram antes da pandemia, né? Que você estava falando. E agora vocês já lançaram isso aí, esse novo CD de vocês e tal. Conta um pouquinho desse trabalho para nós. Esse CD... Deixa eu pegar para vocês aqui. Esse CD aqui, ele foi assim, antes da pandemia... foi sugerido para fazer um projeto cultural da blindagem. Como a gente já tinha filme, eu falei, puxa, o que dá para fazer? Eu falei, vamos fazer um CD em homenagem aos autores paranaenses, né? E daí, como era 2 dias antes do encerramento do projeto, da apresentação dos projetos, mas quem? Eu falei, ai meu Deus do céu, eu falei, sei lá, o Belarmina Gabriela, o João Lopes, o Tatara, fui lembrando os nomes, eu falei, o Nascimento de Elona, que é uma das músicas sertanejas que mais toca no Brasil, mais regravada, é uma música de um paranaense, né? É Pedaços da Minha Vida. Ele é meu amigo, vive lá na Abramos conversando comigo. Eu falei, homenagear ele também, e alguns artistas, alguns novos também, né? Foi muito bacana, assim, sabe? Daí transformamos tudo em rock and roll, então tem as mocinhas da cidade em ritmo de rock and roll, com um toque dos Beatles no meio, sabe? Tudo assim, uma coisa bem... Ficou super interessante, super bom. Essa Pedaço da Minha Vida, por exemplo, ele mandou para São Paulo, nossa, eu recebi ligação até de Barretos, lá onde tem o rodeio lá, o pessoal, cara, coisa mais linda, ficou diferente. Tem 50 gravações, com o Michel Teló, com o Chitãozinho, não sei o quê, mas a nossa ficou diferente, ficou uma coisa mais, uma rhythm and blues, assim, ficou bem interessante. Então, assim, daí assim, ó, a capa foi o desenho do Paixão, né, do chargista, e é uma arara, né? Uma gralha azul e um pinhão como instrumento, entendeu? Então é o rock pinhão. Rock pinhão, pô, que legal. É bem interessante. Talvez toque até na Caiobá. Aí, ó. Vamos falar com a galera lá, hein? A Caiobá antigamente era minha maior parceira. Você sabe que eu tenho uma música, rapidamente, se eu começar a contar a história, uma vai puxando a outra. A Caiobá tem uma história interessante, quer dizer, sempre me apoiou, né? Nossa, não posso falar nada a Caiobá, principalmente, sempre foi uma das líderes, mas sempre foi muito parceira. Eu ainda não posso reclamar da Rádio Paranaense, que sempre tiveram muita participação com a gente. Mas essa história foi muito engraçada, que nós gravamos um CD na Itália, e do nosso jeito, né? Tal, não sei o quê. Daí um dia eu estava num evento, estava um diretor acho que era o Paulo Roberto, o Valdemar Fiuza e... Não sei, mas Celso Ribeiro. É o nosso coordenador agora lá. Meu Celso... amigo. Pô, nem sabia. Pô, tu manda um abração. Celso, abração! E acho que ele estava junto, eu acho que era ele. E como o evento era simplificado, estava tocando só o Ivo, o Alberto e o Paulinho. E tocaram a música do CD, que eu fui morar na Tunísia, né? E eles levaram o CD na rádio e não tocavam. Daí eu conversando assim, daí eu vi eles batendo o pé, eu falei, pô, que boa essa música, né, cara? Pô, cara, muito boa essa música. Eu falei, por que vocês não tocam na rádio? Porque não tem. Eu falei, lógico que tem, tá no CD que eles levaram para vocês lá. Eu falei, não é a mesma música. Eu falei, tá, se eu regravar ela, só com violões e tal, vocês tocam? Tocamos. Eu lembro que eu fui pro estúdio, até quem me acompanhou, acho que foi o Fiuza, no estúdio, e foi regravado só com violões e vozes. Daí levei lá, acho que foi o Celso, cara, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi o Celso, ou o Júnior. Acho que o Celso. Pegou e ouviu e falou, cara, tá do caramba, eu vou tocar. Ele ligou para 98, que
que era o João, né, que é o diretor, e falou, cara, vou te mandar uma música aí da Blindagem, eu vou tocar aqui e você toca aí. Em uma semana era o primeiro lugar. Olha só. Chama Miragem. Miragem. Pode show ver, de bola. tem lá na... Aliás, ó, não é que puxar o saco do Celso, não, porque ele é meu coordenador, mas o Celso é uma história do rádio, né, cara? O Celso é um cara super visionário e tal, tá sempre... Não faz ideia da coisa. Quanto papo, quanta entrevista eu já fiz com o Celso. Era muito querido, gosto muito dele. Que legal, show de bola. Aliás, ele e o João, para mim, sabe, apesar que são rádio, mas sim, eles são sim. amigos. Nós estamos tudo no mesmo mercado, né? A gente sempre fala o seguinte, né? A gente tem que ser parceiro, né? A gente eu tive muita parceria, sabe, Edinho? Eu não posso reclamar, porque eu lembro quando a gente gravou o primeiro LP, quer dizer, perdão, o segundo LP, que foi o Cara e Coroa, eu fiz uma jogada. Eu combinei com o pessoal do estúdio, eu falei, vamos fazer um churrasco aqui no estúdio e eu vou convidar o pessoal da rádio para vir, entendeu? Para ouvir em primeira audição o LP, vamos dizer, na época o LP, né? E já falei para ele, falei, pode já deixar separadas as fitinhas cassete com Se Eu Tivesse. E não deu outra. Daí convidei, mas eu convidei individualmente, sem falar que estava convidando todo mundo, né? Então, chegaram lá, daí, falei, coincidência? Comemos, tomamos um uísque, conversamos e tal, e agora vamos lá para o estúdio ouvir. E daí eu fiz um pedido, assim, sabe? Eu falei, olha, cara, eu acho que nada acontece por acaso. Eu não posso dizer que eu nunca precisei pagar jabá aqui, porque vocês sempre apoiaram a gente de uma forma ou de outra, isso realmente... Eu posso dizer que é verdade, eu nunca tive negociação nenhuma. Tudo que foi feito de forma espontânea, uma promoção, saca? Sempre realmente, eu sempre reconheci que tocava porque achava que a nossa música valia a pena ser tocada. Então, mas tocava aleatoriamente, né? Um tocava uma, outro tocava outra e tal. Eu falei, cara, vamos, escolham vocês a música que vai ser tocada. E daí quase unanimidade foi o Se Eu Tivesse. Caramba, já estava pronto. Que legal. Que show. Sabe por quê? Porque eu conversava muito com eles na rádio para ver qual que era a música, que tipo de música que era mais comercial ser. Na época. E eles praticamente foram eles que decidiram. Caramba. Né? Daí o único que não foi a favor, se não me engano, seria a Rádio Rock na época, mas ele falou, mas em função do acordo aqui nós vamos tocar. Daí, legal. Só tocava o lado B na época, né? vamos tocar essa aí também. Poxa vida, que legal. E uma semana era o primeiro lugar nas paradas também. Poxa. Agora eu quero te pedir uma coisa. Vamos dar uma autografada na camiseta da CNA aqui, ó. Que orgulho. Vamos dar uma autografada aqui, ó, para você que está aí assistindo o nosso Kizomba Podcast no Pode no BV. Deixa eu abrir aqui a camiseta tudo certinho, né? O Paulo vai autografar em nome da banda Blindagem e já você vai saber o porquê que ele está autografando aqui, viu? É isso aí. E nós vamos ver como é que nós vamos fazer para dar um presente para você que está aí, ó, curtindo a gente, tá certo? Vamos pensar alguma coisa aqui. O Maurício já está ali, ó, ele tá atrás das câmeras aqui, mas já está assim, ó, né? Saindo faísca ali, já pensando o que eles vão fazer. Bom, gente, enquanto isso eu quero convidar, né, você, né, a se inscrever mais uma vez aqui no nosso canal, tá certo? No Pode no BV, para você curtir o Kizomba Podcast. Tem muito conteúdo bacana aqui no canal também, tá certo? A galera aqui do CNA faz vários podcasts bacanas também, batendo papo, interagindo com a galera e tal. Então você fique à vontade, tá bom? Inscreva-se aí, compartilhe nosso material aí com seus amigos, com a sua família. Tem muita coisa boa aí, muita entrevista bacana aí, viu? E para você que quer divulgar o seu trabalho também, de repente quer entrar em contato com a gente, então entra aí, ó. Produção, aqui embaixo, ó. No rodapé do seu vídeo, beleza? Olha aí, ó. Autografadíssima. Tá fresquinho o autógrafo, hein? Vamos fazer o seguinte. Maurício, conta pra nós aí. O Maurício é a nossa voz do off ali. Maurício, como é que nós podemos... Vamos dar esse presente também pra galera aqui? Pô, acho que seria bem interessante. Seria legal? Mostre num... Eu sou bem assim, né? Podemos dar pra galera? Claro que ele não vai falar que não. Já dá aquela intimada no... Não, com todo prazer. Legal, ó, então vamos fazer o seguinte, gente. Ó, DVD, aquele DVD maravilhoso que eu falei pra você, daquela apresentação da Orquestra Sinfônica, né? Mais o CD novo da Blindagem e mais a camiseta autografada aqui do CNA. Maurício, você sugere o quê? Sortear para um só os 3 presentes ou um para cada um aqui? O que você acha? São 3 pessoas diferentes. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais as promoções que vamos fazer
para os sorteados ganharem. Ó, tá autografando até o CD, hein? Olha aí, ó. Ah, garoto, hein? Sorteando aí, ó. E esse CD eu tenho um orgulho muito grande, muito legal. mesmo, de ter a participação do Danilo Caymmi. Olha aí, ó. Que ele foi comigo no estúdio no dia que ele estava gravando. É. Ele ouviu a música e falou, cara, vou cantar com você. Poxa Ele vida. cantou e gravou 3 flautas aqui. É a Caramba. primeira música aqui, cara. Muito legal. Então, Que legal. Então, Danilo, ó, pode ser seu, obrigado, hein? Danilo. Não, acho que esse CD vai ficar comigo. Tá certo. Ó, vamos fazer o seguinte então. Você que ainda não se inscreveu nas redes sociais do CNA Idiomas, então, ó, se inscreve lá, vai ter um post em breve e a gente vai estar dando informações como é que você vai fazer para poder participar desses sorteios aí. Beleza? Apresentaço para você aí, ó, do canal Pode no BV, do Kizomba Podcast e, claro, né, principalmente, né, do Paulo e a galera da blindagem. Paulo, eu queria, cara, agradecer demais a tua presença aqui. Mas olha, foi muito bom esse bate-papo. Acho que a gente podia fazer uma parte 2 aí, se você quiser, né? A galera trazer o Will aqui para bater um papo. O Will tá, né, se recuperando aí numa cirurgia, mas em breve tá firme e forte aí. Se Deus quiser. Né? E eu queria que você deixasse aí as redes sociais aí da blindagem mais uma vez aí pro pessoal. De repente quiser deixar um WhatsApp de contato para shows, essas coisas assim. Fica à vontade, né? O espaço é todo seu aí. Então, eu vou, conforme eu falei, Instagram, Twitter e Facebook é @bandablindagem, tá lá, tem tudo, e a gente faz também lá muita promoção, a gente mantém a nossa agenda atualizada. Ela está ainda bem tranquila, porque a gente sabia da cirurgia do Will, a gente deu um tempo até, mas acho que no final desse mês já começamos de novo. Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar por lá, e a gente tem o maior prazer de manter um relacionamento bem forte com esses nossos amigos. Bacana. A gente não chama de fã-clube, a gente diz amigos clube, né? Sim. São nossos amigos clube. São todos realmente nossos amigos. E um telefone que eu posso deixar, vou deixar o meu telefone, 41, né? 99554 5070. Eu não vou dizer que se eu não atender 70 de novo, porque seria brincar, né? Mas eu prometo que eu dou uma resposta e, por favor, é um celular de negócio, né? Entendeu? Então, se quiser falar outra coisa, pode... De repente uma parceria, alguém que queira editar o livro de vocês, alguma coisa. Negócio de shows, né? E tudo mais, realmente não tem problema. Show. Eu, pelo menos, passo daí para o setor responsável. Maravilha. Nós temos setores dentro do blindagem. Legal, maravilha. Paulo, obrigado, viu? Eu que agradeço e quem sabe faremos o Post 2, né? Bora! Podcast Bora fazer. Aí, tá bom? Isso aí. Gente, ó, muito obrigado você que acompanhou aqui nosso bate-papo no Kizomba Podcast. Ó, em breve a gente tá de volta aí com muito mais, tá bom? Beijo! Fique com Deus. Até a próxima.